A paz do Senhor Jesus Cristo, quem vos saúde é seu irmão em Cristo Reinaldo. Iremos assim aprender nesse estudo bíblico da Palavra de Deus, que tem por título O Querubim Divisor. Iremos assim meditar na Palavra de Deus, que se encontra em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Nesse estudo iremos aprender com a palavra de Deus a respeito do querubim que foi o primeiro divisor e que foi expulso do céu. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Iremos saber como de anjo virou dragão. O Senhor irá nos mostrar um pouco onde tudo começou, há milhões de anos atrás, onde creio eu que a terra e a raça humana não havia sido criado. Jó, capítulo 38, verso 4. Por ter sido os anjos as primeiras criação de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Pois em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, disse Deus: haja luz e houve luz. E essa expressão nos dá a entender que esse trecho refere-se à criação dos anjos, os quais foram criados para louvarem a Deus. Salmo 148, versículo 2, 3, 5 e 6. Pois mandou ele, e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Pois essa palavra nos mostra que os anjos foram criados tanto para adorarem a Deus, como também para o servirem, para todo sempre. Hebreus capítulo 1, versículos 6 e 14. Essa era a ordem divina, a qual eles não podiam passar, pois teve o qual iremos aprender sobre ele neste estudo, que quis ultrapassar as ordens de Deus. Salmo 103, verso 10. Iremos agora estudar sobre esse querubim. Em Ezequiel capítulo 28, verso 12 em diante, nos fala a respeito desse querubim. Assim diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. No 13, estavas no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas te cobriam. Essa palavra nos dá a entender que esse anjo era um ser especial e que abaixo da Trindade era um dos principais no céu, assim como o arcanjo Miguel, que significa anjo principal. E de igual modo, Satanás também era um anjo importante para Deus, pois além da sua beleza e formosura, devido às pedras preciosas, as quais te cobria, creio eu que ele era um anjo que chamava muita atenção dos demais anjos, devido à tua esplendor e o teu brilho. Acredito eu que quando ele chegava, o céu parava.
Onde quer que ele passava, as flores cantavam e as árvores choravam com o som de sua harpa. Isaías capítulo 14, versículo 11. Pois ser ele também que rangia o coral dos anjos de Deus, por ser ele o querubim da guarda ungido. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Que tomava conta da orquestra celestial. Jó capítulo 38, versículo 7. Juntas alegremente cantavam e rejubilavam. E lá em Ezequiel permanece a palavra dizendo: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade. Verso 15. Pois devido à sua formosura e sabedoria, deixaste que a soberba elevasse o seu coração, e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento. Ezequiel capítulo 28, versículo 2. E Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Desejando assim ser semelhante ao Altíssimo, não aceitando assim ser servido, e sim ser servido. Aleluia. Não mais querendo seguir as ordens de Deus, e daí em diante começou a se rebelar contra Deus, passou a querer a dividir a glória de Deus, a qual Deus não dá sua honra e glória a ninguém. Isaías capítulo 42, versículo 8. Pois daí passou a conquistar e enganar os demais anjos com mentiras e falsas promessas. João capítulo 8, versículo 44. Procurando maneiras de ganhar o coração dos outros anjos. Pois Deus, sendo conhecedor de tudo, vendo que sua criação, ou seja, teus filhos, porque creio eu que tanto o querubim divisor, que é Satanás, como os demais anjos, por serem a tua criação, a qual ele os fez. Colossenses capítulo 1, versículo 16. E Satanás mais ainda, porque além de ser um anjo diferenciado e perfeito, Deus tinha confiado tudo em suas mãos, por ser como um filho. Isaías capítulo 14, versículo 12. E Jó 38, verso 7. Não como Jesus, pois sabemos que ele é o único Filho de Deus, o unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. Assim como nós também deu poder de sermos filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Conseguindo assim enganar a terça parte dos anjos, fazendo com que ficassem do seu lado na rebelião contra Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Enchendo o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus, ó querubim da guarda, em meio brilho das pedras lancei-te por terra diante dos reis, e te pus para que te contemple. Ezequiel
capítulo 28, versículo 16 e 17, e Isaías, capítulo 14, versículo 12 e 15. Sendo assim lançados fora da presença de Deus, pois abandonaram seu estado original e o seu próprio domicílio, escolhendo o seu habitat sobre trevas. Judas capítulo 1, versículo 6. Não achando lugar mais no céu. Apocalipse 12, versículo 8. Não sendo contados com os demais anjos, se tornando descendência maligna, jamais será nomeada. Isaías capítulo 14, versículo 20. Tendo assim tempo para se arrependerem, mas não quiseram. Tendo livre arbítrio para decidir seu futuro, aceitando seu próprio caminho, permanecendo no pecado, o qual Deus não os poupou quando pecaram. Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. O mais profundo do abismo. Isaías capítulo 14, versículo 15. No versículo 18 de Ezequiel capítulo 28, a palavra nos diz: eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas. Essa frase nos dá a entender que o querubim, que além de perder a unção de Deus, seu domicílio, ou seja, seu lar, seu resplendor, a brilho das pedras preciosas que te cobria, e o seu estado original de anjo, se tornando um monstro, dragão. Ver Apocalipse capítulo 12, versículo 9, Apocalipse capítulo 13, versículo 2, Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Perdendo as suas formas de anjo, santos e bons, pois assim Deus os criou. Gênesis capítulo 1, verso 31. Se transformando em anjos maus e imundos. Mateus capítulo 12, versículo 43 e Apocalipse capítulo 12, versículo 12. E João capítulo 10, versículo 10. Devido à sua rebelião contra Deus, já caindo do céu para a terra, não mais em forma de anjo de luz, e sim de diabo. Lucas capítulo 10, versículo 18. No verso 19 de Ezequiel capítulo 28, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Por causa dessa forma horrível de fera que ele recebeu ao perder a presença de Deus, pois é o que acontece com todos que se afastam de Deus. Vemos nós, nos dias em que vivemos, quantas pessoas cruéis, maldosas, com o coração cheio de ódio e pecado, e no mundo todo, por não terem a presença de Deus, ou por ter perdido o contato com o Senhor. Pois isso é obra do querubim, pois assim como ele perdeu
deveis a comunhão com Deus, ele tem lutado de várias maneiras para que nós, seres humanos, não tenhamos contato com o Divino Poderoso, por ter se tornado inimigo de Deus, e como por inveja, por sermos criação de Deus. Aleluia. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a qual também ele foi um dia, mas não já é mais. Sendo assim, esse ser terrível, o qual causa medo e espanto nas pessoas de todo o mundo, pela tua aparência, a qual ele tem. Ver Isaías capítulo 14, versículo 19. Essa palavra nos ajuda a ter uma imagem a qual ele se tornou um bicho apavorante e de espanto, e será lançado para sempre junto com os anjos que deixaram se corromper, indo com ele e todos aqueles que fazem a tua vontade, que não querem saber da verdade da palavra de Deus. E serão todos transformados em bicho, assim como o querubim divisor foi transformado em diabo. Pois porque Deus não irá queimar a sua imagem e semelhança, a qual ele nos fez. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Tanto nós, homens, como também os anjos, pois assim como nós, os salvos em Cristo, seremos como os anjos no céu. Mateus capítulo 22, versículo 30. De igual modo, aqueles que forem condenados serão semelhantes ao querubim divisor, ou seja, bichos, assim como ele, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 44. Para dentro do lago de fogo e enxofre, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, 15. E para encerrarmos mais este estudo bíblico da palavra de Deus, veja o que a palavra nos diz para assim afirmar essa verdade, a qual o querubim ungido não é mais anjo, e sim demônio. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, nos diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás transforma-se em anjo de luz. Pois vemos nessa frase, Satanás usa dessa artimanha para enganar, pois vemos nesse estudo que ele não tem mais essa forma, qual ele mesmo abandonou. Por isso devemos tomar cuidado para não sermos enganados, como a terça parte dos anjos de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Para que também não viemos receber o mesmo fim dos anjos caídos, pois a transformação em anjo de luz é para ganhar o coração daqueles que não vivem conforme a palavra e os mandamentos de Deus, e que Deus possa falar mais em cada coração. Que Deus vos abençoe e que
viemos a meditar nesta palavra de Deus, pois ela é a maneira de não sermos enganados pelo diabo e os falsos querubim. Agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém.